Eu vou falar sobre linguagens no Technology Radar nos últimos 10 anos e tentar fazer projeções para os próximos 10 anos. Então, primeiro, eu vou explicar para quem não conhece como é que é o Technology Radar. Daí nós vamos observar algumas características emergentes que aparecem em várias linguagens que tiveram destaque nesses últimos 10 anos do Technology Radar. E, finalmente, nós vamos buscar extrapolar grandes tendências para a gente tentar prever o que pode aparecer em linguagens que vão ter destaque ou continuar em destaque nos próximos 10 anos do Technology Radar. Então vamos falar sobre o Technology Radar, que é uma publicação mais ou menos semestral da ThoughtWorks, está no volume 23. Esse daqui é a capa do PDF. Essa publicação existe na internet, no site thoughtworks.com. E lá você tem conteúdo em inglês e em vários idiomas. As últimas 8 versões do Technology Radar a gente traduziu para o português. E essa aqui é a versão PDF que é feita para você ler na tela e que é, na verdade, o documento principal que caracteriza, digamos, nesse caso, o volume 23 do Technology Radar. Tá? Então, ele é um guia com as nossas opiniões a respeito das fronteiras da tecnologia, o que está pintando de interessante em tecnologia. Esse guia é elaborado por um time de consultores e consultoras extremamente experientes da ThoughtWorks. Esse time varia uma parte dele a cada edição, algumas pessoas estão aí desde o começo, mas tem pessoas aqui extremamente conhecidas, né, como a Rebecca Parsons, que é a nossa CTO, o Martin Fowler, que é o nosso cientista-chefe, autor de vários livros, a Rebecca também é autora de livros, o Neil Ford, autor de livros também. Mas além dessas pessoas super famosas, esse comitê atual inclui pessoas incríveis que têm tudo para ser tão famosas quanto eles, como a Birgitta Böckler, que é da ThoughtWorks Alemanha, a Camila Crispin, que é da ThoughtWorks Brasil, e a Zhamak Dehghani, que é da ThoughtWorks América do Norte, que são pessoas que palestraram ou vão palestrar nessa edição do XConf Brasil 2020. O radar, ele usa uma metáfora do radar, o dispositivo de rádio que identifica objetos se aproximando. E a ideia é que no centro do radar, mais próximo do centro, tem as coisas que precisam de mais atenção, né? São esse círculo, esse anel interno do radar, a gente chama de ADOT, que são as coisas que a gente coloca ali, são tecnologias, técnicas, ferramentas que a gente recomenda que você adote, porque a gente já experimentou em vários projetos com clientes e a gente considera que são ferramentas excelentes, estáveis, maduras e que podem encarar qualquer desafio, desde que, lógico, escolhidas para um projeto adequado, né? Então esse é o anel mais interno, o anel do ADOT. Daí tem o anel do experimente. Ali também a gente só coloca coisas que a gente já experimentou em projetos reais, bem-sucedidos com clientes, e a gente acredita que essas coisas são úteis também, tá? Então, esses dois círculos mais internos, os dois anéis mais internos, eles são reservados só para tecnologias com as quais nós da ThoughtWorks temos experiência em primeira mão em projetos com clientes. O terceiro anel é o anel de avalie, que é um anel que a gente usa para falar sobre tecnologias, frameworks, etc., que a gente considera interessantes, que nós estamos observando, que nós estamos experimentando, e a gente recomenda que você experimente também, porque elas podem ter potencial interessante, tá? O último anel, que é o anel do evite, é o único que tem uma conotação negativa. Ali a gente coloca coisas que a gente acha que é melhor parar de usar, ou técnicas ou práticas que a gente observa que, na verdade, criam mais problemas do que ajudam. Então, essa é a estrutura dos anéis do radar. E o radar também é dividido em 4 quadrantes temáticos, que nós já vamos ver, tá? A publicação do radar inclui também temas, que são esses pequenos textos
no caso aqui são 5 textos dessa edição, que funcionam como uma espécie de sumário executivo. Se você não tem tempo de ler o PDF inteiro, que são mais ou menos 30 páginas, você pode ler isso aqui, que fala sobre temas importantes dessa edição e tem links para alguns itens para você ler mais. Tá? Os itens do radar a gente chama de blips. Tá? Então, essa daqui são todos os blips da edição 23 do radar. Você pode ver, são 99 blips. Em média, tem mais ou menos 100 blips por radar. Ao longo desses 10 anos, a gente colecionou mais de 2.000 blips. Tá? Aí você está vendo os quadrantes. O quadrante azul é o quadrante das técnicas, o quadrante verde é o quadrante das ferramentas, o quadrante vermelho é o das linguagens e frameworks, e o quadrante laranja é o quadrante das plataformas. Tá? Vamos focar no quadrante de linguagens e frameworks, que é o nosso tema principal aqui, especificamente linguagens, né? Então, na edição mais recente do Technology Radar, o que está no anel de ADOT? Nós temos Arrow, tá? Que é uma biblioteca de abstrações de programação funcional que complementa a biblioteca padrão da linguagem Kotlin. E nós temos o JustWhen, que é uma biblioteca JavaScript que complementa a biblioteca de testes Jest e que permite fazer testes de programação assíncrona. Tá? Então, esses são 2 exemplos de blips da edição mais recente do radar. Vamos dar uma olhada nas linguagens mencionadas nos blips. Tá? Então, eu fiz essa nuvem de palavras, né, onde as palavras estão... quanto maior a palavra, mais vezes ela aparece no radar. Tá? Aí você vê, por exemplo, JavaScript com um grande destaque, e menorzinho ali, por exemplo, em cima da palavra Erlang tem ReasonML, que é uma linguagem nova funcional que o Facebook desenvolveu para programação front-end. Tá? Para quem gosta de números mais precisos do que essa visualização bonita, tá? Nós temos aqui alguns números, né? Por exemplo, a primeira coluna, linguagens mencionadas pelo menos 35 vezes. Então, nós temos aí JavaScript, Java, Python, Ruby, Clojure, Scala, né? E nas outras colunas, linguagens que não foram mencionadas tantas vezes, mas aqui estão todas as linguagens que aparecem 10 ou mais vezes em diferentes blips, não só no quadrante de linguagens e frameworks, tá? Essas linguagens podem ser mencionadas em outros lugares também. É importante falar que, em alguns casos, essa contagem deve estar subestimada, porque a palavra JavaScript pode não aparecer num blip sobre o framework React, porque o React é bastante conhecido, todo mundo que conhece o React sabe que ele é feito em JavaScript, então um blip sobre React pode não mencionar a palavra JavaScript. Mas eu fiz uma pesquisa apenas procurando blips que mencionavam JavaScript ou JS. Tá? Vamos dar uma olhada, focar, né? Porque ali são todos os tipos de menções. Aqui, menções especificamente dentro dos anéis de ADOT ou Experimente nas edições recentes do radar. Tá? Então, nós vemos aqui que nós colocamos Elixir em março de 2017 no anel de Experimente. Na próxima edição, em novembro de 2017, a gente colocou Python 3 no anel de ADOT. Tá? É importante falar, por exemplo, nunca existiu um blip de ADOT Python, nem um blip de ADOT Java, porque essas linguagens já eram bastante conhecidas e bastante utilizadas quando o radar surgiu há 10 anos atrás. Né? Aqui o destaque está para Python 3 mesmo, que é a versão mais recente da linguagem. Eu coloquei em rosa linguagens que foram promovidas recentemente. Né? Então, Kotlin apareceu no final de 2017 em Experimente e logo na próxima edição apareceu no anel de ADOT. Tá? TypeScript aconteceu a mesma coisa nas 2 próximas edições do Technology Radar. Tá? Também é interessante notar que a linguagem Rust apareceu 3 vezes no anel de Experimente. Isso é porque o conselho do Technology Radar acredita que Rust é uma linguagem interessante, tem muito potencial. Nós já usamos em projetos com clientes, mas eles ainda acham que talvez não seja o caso de dar o destaque
maior que tem no radar, que é colocar no anel de ADOT. Tá? Por fim, eu gostaria de comentar Flutter, que está ali no anel de experimento em novembro de 2019, que não é uma linguagem, é um framework, que usa a linguagem Dart. Né? A linguagem Dart apareceu no radar um tempo atrás e depois, inclusive, foi colocada em Evite, porque a primeira tentativa do Google com a linguagem Dart era que ela fosse usada como uma linguagem para substituir JavaScript no front-end. E ela não pegou desse jeito, certo? Então, o que acontece é que agora a gente está recomendando o Dart como experimento, aliás, o Flutter como experimente. E para você programar em Flutter, você tem que programar em Dart. Tá? Então, de certa forma, o Flutter está resgatando a relevância da linguagem Dart. Tá? É interessante ver, por exemplo, a trajetória do Kotlin, que apareceu como um blip no anel de Avali em março de 2017. Na próxima edição já foi para Experimente e na edição seguinte já foi para Adot. Tá? Então, teve uma ascensão muito rápida Kotlin, porque é uma linguagem moderna, mais fácil de aprender do que Scala, e muita gente prefere ela do que Java. Tá? Também foi decisivo para isso o fato de que o Google passou a suportar oficialmente Kotlin como linguagem para desenvolvimento do Android, além de Java. Né? Bom, eu fiz aqui uma pequena seleção de blips notáveis, blips interessantes. Tá? Essa aqui é a cara de um blip no site do Technology Reader. Esse aqui está em inglês, a maioria dos blips históricos estão em inglês. Mais recentemente a gente começou a publicar em português também, então vocês vão ver alguns blips em português. Mas aqui você pode ver, por exemplo, que a linguagem Go apareceu como no anel de Experimente em janeiro de 2014 e foi para a DOT em julho de 2014 e na edição seguinte foi reforçada a recomendação de ADOT do Go. Né? Então o Go a gente já considera uma linguagem para ser adotada há 5 anos. Tá? Esse aqui é um zoom daquela mesma imagem, né? Só para a gente poder ver melhor os últimos 2 blips da linguagem Go. E agora eu vou mostrar outros blips nesse formato aqui. Então, por exemplo, a linguagem Clojure, né, que é uma linguagem funcional de tipagem dinâmica que roda na JVM, a gente colocou em ADOT em janeiro de 2014. Tá? Repara que aqui são mencionadas algumas features, como, por exemplo, Lazy Evaluation, que é a avaliação preguiçosa, né, são mecanismos na linguagem que permitem que você trabalhe com streams de dados, né, com quantidades de dados que não cabem em memória, e mecanismos de concorrência avançada. Tá? Então, eu vou, de vez em quando, destacar features aqui, depois vocês vão entender por quê, porque eu vou trazer isso para o centro da nossa discussão. Tá? Um dos blips mais curiosos que eu encontrei na minha pesquisa da história do radar é que nas primeiras edições apareceu o blip para você avaliar o final da vida de Java, tá? Porque naquela época, 2010, 2011, né, a linguagem estava parada, sem atualizações, né? Teve a passagem da aquisição da Sun pela Oracle e tal, e o mercado começou a ficar ansioso com o futuro da linguagem Java. Então, eles colocaram como avalie, né, como uma recomendação, ó, fica de olho em alternativas a Java. Né? Lógico que depois isso se recuperou e Java não morreu. Né? Mas repara que aqui estão mencionadas features também. Quer dizer, o problema que estava incomodando a comunidade de usuários de Java na época era a falta de features. Está vendo? Está escrito ali, ó. Tendo esperado por novas features na linguagem para aparecer por quase 3 anos, certo? Então isso estava gerando frustração entre os usuários da linguagem. Tá? Na mesma época, o radar enfatizava que JVM é uma plataforma interessante, a JVM, certo? Apesar de que Java estava com um futuro incerto porque não estava avançando, esse blip menciona outras linguagens como Ruby, né, no caso JRuby, Groovy, Scala e Clojure, que são linguagens muito interessantes que rodam na
JVM também. Tá? Em janeiro de 2015, Java 8 entrou em ADOT, né? Foi uma grande versão, uma versão muito importante na história do Java. E importante por quê? Por causa de features, por causa de características de programação funcional, como closures, funções de ordem superior, que apareceram na linguagem Java na versão 8. É interessante porque antes de aparecer o Java 8, todas as linguagens importantes da JVM já suportavam várias features de programação funcional. Java estava atrasada nesse sentido. Tá? E por isso que o Java 8 foi importante. Tá? Tem também um blip genérico sobre linguagens funcionais, tá? Que, de novo, menciona features. Por exemplo, aqui está falando sobre a forma como as linguagens funcionais lidam com o estado, né? Que é a questão da imutabilidade que nós vamos ver depois. Tá? Programação poliglota é uma recomendação que já apareceu no radar há anos atrás e a gente reforçou em abril de 2019. A ideia aqui é dizer que, dentro, lógico, de bom senso, os times devem ter autonomia para escolher linguagens adequadas para cada desafio. Não é legal ter uma padronização de cima a baixo de uma linguagem só numa empresa de médio ou grande porte, hoje em dia. Tá? Isso falando só do server-side, né? Porque se você usa client-side, você provavelmente vai usar JavaScript mesmo, mas, né, por exemplo, a gente não recomenda usar JavaScript, só JavaScript no front-end e no back-end. Tá? De novo, a questão de features. Tá? Então aqui está mencionando funcionalidades de linguagens. É por isso que é interessante você ter liberdade de escolher linguagens diferentes, porque as linguagens trazem funcionalidades ou features diferentes, e essas é que podem fazer diferença na hora de resolver um problema ou um desafio. Tá? Outro blip interessante, recente, da última edição, na edição mais recente, é evite o uso excessivo de Node. Né? Eu mencionei agora há pouco, né, a questão de vamos usar só JavaScript para tudo. Não, no back-end a gente acha que tem outras alternativas interessantes. Esse blip menciona que o principal argumento a favor de Node, que é o argumento da performance, não é mais válido hoje em dia, por causa do surgimento de outras linguagens melhores do que Go, aliás, melhores do que Node para fazer concorrência, como, por exemplo, a linguagem Go, que escapou aqui, e outras. Tá certo? Bom, o último blip que eu vou mencionar é esse que chama Scala The Good Parts, que é uma referência a um livro, né? Mas a ideia basicamente é o seguinte, tá? Está dizendo aqui que Scala é uma linguagem grande, tá? E ela oferece um banquete de features, tá? Aqui o problema que a gente identifica com Scala é que Scala tem tantas features que é difícil uma pessoa desenvolvedora aprender a usar bem todas elas. E a nossa recomendação é que você escolha um subconjunto das features de Scala que são padrão nos seus projetos, tá? O título desse blip é uma referência a essa história famosa de que a O'Reilly tem, né? Isso aqui já está na 7ª edição, um livro definitivo de JavaScript que fala sobre tudo, que tem 900 páginas, e tem um livro muito mais fininho chamado JavaScript The Good Parts, em português é o melhor do JavaScript, que é um livro excelente, eu recomendo para qualquer pessoa ler esse livro para entender sobre design de linguagens, porque nesse livro o Douglas Crockford fala basicamente o seguinte: JavaScript é uma linguagem que tem algumas features que são defeitos, e é melhor não usar essas features. Tá? Então, tem a ver com aquele tema ali do blip de Scala, certo? Bom, vamos então dar uma olhada em características emergentes, características que apareceram em várias linguagens de destaque no radar nesses últimos anos, certo? Features, tá? Eu traduzi como características essa palavra, tá? Então, o primeiro conjunto de features que eu quero mencionar, eu chamei de orientação a objetos 2.0. Isso é uma invenção minha, tá? Não existe nunca ouvi falar de orientação a objetos 2.0. O que eu estou querendo dizer é que existe uma abordagem moderna de orientação a objetos que ela é caracterizada pela busca de soluções alternativas para o reuso de código sem
incorrer no forte acoplamento e na hierarquia rígida imposta pelo mecanismo de herança. Então, alguns elementos de orientação a objeto 2.0 é usar menos herança, usar mais composição. Tem linguagens como Go que não suportam herança, mas eu considero uma linguagem essencialmente orientada a objeto, porque tem polimorfismo, tem encapsulamento e tem até uma sintaxe que facilita a composição. Tá? Mecanismos que suportam polimorfismo independente de herança, né? Como o duck typing, né? Que é um mecanismo conhecido em linguagens como Ruby, Python, JavaScript, tá? Onde um objeto pode ser aceito para uma determinada operação independente de herança. Só basta ele suportar os métodos necessários. Tá? Uma ênfase maior em interfaces, protocolos e tipos estruturais. Extension methods são outros mecanismos nessa linha de OOP 2.0 que apareceram em linguagens como Go, Julia, Python e TypeScript. Eu mencionei, Go nem tem herança. Julia tem herança, mas só de classes abstratas, que é uma coisa interessante. Bom, uma outra coisa que emergiu é o lance da tipagem gradual. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Então teve um paper em 2004 chamado, com esse título aqui que eu vou traduzir, Tipagem estática quando possível, tipagem dinâmica quando necessário, o fim da Guerra Fria entre as linguagens de programação. E no abstract, os autores que são da Microsoft Research, ou eram na época, falam: esse artigo argumenta que nós devemos procurar o caminho do meio entre as linguagens dinamicamente tipadas e estaticamente tipadas. Tá? Outro artigo do mesmo ano, com a mesma ideia, é esse Sistemas de Tipos Plugáveis, do Gilad Bracha. E o Bracha é uma pessoa que esteve envolvida no desenvolvimento da linguagem Dart, que está dentro do Flutter. Tá? E aqui ele fala que é interessante quando você tem uma linguagem dinamicamente tipada e você daí coloca um sistema de tipos opcional em cima dela, que permite até ter múltiplos sistemas de tipos diferentes em cima da mesma linguagem. Tá? Mas a ênfase aqui é no lance do sistema de tipos opcional. Tanto que ele faz essa provocação no subtítulo que aparece ali embaixo, né? Tipagem obrigatória considerada nociva. Né? Uma alusão àquele artigo famoso que falava de GoTo considerado nocivo, né? Na época da programação estruturada. Muito bom. Então, apenas para citar, né, eu vou dar uma resumida nessa citação. Basicamente, o Major e o Drayton da Microsoft, eles falam que a tipagem estática é interessante, ela ajuda os programadores a exprimir pressupostos a respeito do problema. Só que acontece que nesse mundo atual de sistemas fracamente acoplados e distribuídos, você precisa muitas vezes lidar com mudanças inesperadas, pressupostos incertos e dinamismo. Tá? E aí é nessa hora que elementos de tipagem dinâmica se tornam interessantes, mesmo numa linguagem de tipagem estática. Tá? Qual que é o caminho do meio? O caminho do meio que a gente observa aqui na prática é o seguinte: nós estamos vendo uma tendência de linguagens com tipos dinâmicos adotarem tipagem estática gradual, que é uma tipagem estática que você pode botar onde você quer, não precisa botar no programa inteiro. Exemplo, TypeScript, Python 3.5 e a próxima versão de Ruby, que ainda não saiu, Ruby 3, vai ter um sistema de tipos estáticos. O Python já tem há 4 anos, desde o Python 3.5. Né? Isso foi motivado, no caso do Python, pelo seu uso em grandes empresas como Google, Dropbox, Facebook. São empresas que têm milhões de linhas de código em Python e eles perceberam que colocando um sistema de tipos estático ficava mais fácil gerenciar essa massa de código. Tá? Por outro lado, a gente tem linguagens de tipos estáticos que adotam um tipo especial chamado dynamic, que quando você declara, por exemplo, em C# uma variável como dynamic, o valor dela pode ser qualquer coisa. E aí, em tempo de execução, você tem mecanismos baseados em reflexão para decidir o que fazer com aquilo. Tá? Isso acontece também na versão Kotlin JS, né,
que é a versão do Kotlin que compila para JavaScript, e na linguagem Go também tem um mecanismo parecido de um tipo dinâmico, tá? Que ele chama da interface vazia. Tá? No caso de Go, o principal uso que eu vejo desse mecanismo dinâmico é justamente para lidar com APIs que devolvem JSON, por exemplo, ou dados semi-estruturados. No caso de Kotlin JS, o argumento que eu li a respeito desse suporte na linguagem Kotlin JS é para facilitar a integração de código Kotlin com bibliotecas JavaScript que são de tipos dinâmicos. Então, o que acontece? Nós temos um cenário novo em termos quando se fala de sistemas de tipos, tá? Nas linguagens de programação. Vamos considerar aqui um mapa, que é esse mapa aqui onde você tem em cima verificação dinâmica de tipos, que são verificações feitas durante a execução, embaixo verificação estática, que são verificações feitas antes da execução, ou no compilador ou por um programa especial que é um type checker, certo? Do lado esquerdo nós temos tipos estruturais, que são tipos definidos pela interface só. Quer dizer, não porque você diz que o tipo declara uma interface, implementa uma interface, mas porque ele de fato implementa a interface. Tá? Então, do lado direito nós temos os tipos nominais, que é quando o tipo, a classe precisa dizer que ela implementa uma interface ou herda de uma classe abstrata para satisfazer um determinado contrato. Tá? Então, tradicionalmente, a gente sempre tinha essa oposição diagonal entre aquelas linguagens do canto superior esquerdo, que fazem verificação dinâmica e tipos estruturais, e tem tipos estruturais, e do lado direito, no canto inferior direito, linguagens de verificação estática e tipos nominais. Tá? Aquilo do canto superior esquerdo, tradicionalmente se chama de duck typing, né? Ou tipagem pato, eu também gosto dessa tradução, e no canto inferior direito é a tipagem estática. Tá? Só que isso foi verdade durante bastante tempo, mas a partir dessa tendência que aqueles papers que eu citei anteviram, né, começaram a aparecer alternativas. Então, por exemplo, hoje você tem linguagens que suportam duck typing estático, que são tipos estruturais verificados pelo compilador. Tá? Então, por exemplo, em Go, você, quando declara um struct, que é como se fosse uma classe deles lá, você não diz que implementa uma interface, mas se você de fato implementa os métodos com as assinaturas corretas, o compilador vai saber que você satisfaz aquela interface que está declarada em outro lugar. Tá? E agora tem também essa outra coisa de goose typing, que eu não tenho tempo para falar muito, mas só para falar que esse mapa agora ele não tem mais áreas vazias. Tá? E, por exemplo, quando surgiu o TypeScript suporta os 4 modelos de tipagem. E Python, que já suportava 2 deles, agora suporta outros 2. Assim como Ruby, nós vamos ver também suportando tipagem estática. Tá certo? Bom, agora vamos falar sobre esse ponto que eu acho que é um ponto central para você entender o cenário de linguagens de programação, que é além dos paradigmas. Tá? Então, para começar falando sobre isso, eu vou pegar essa citação que tem no livro, na introdução do livro Padrões de Projeto, da Gangue dos Quatro, onde eles falam o seguinte: nossos padrões assumem recursos de linguagem do nível de Smalltalk e C++. Se estivéssemos assumindo o uso de linguagens procedurais, teríamos incluído padrões como herança, encapsulamento e polimorfismo. Olha só que interessante. Eles estão dizendo que os padrões de projeto servem para suplementar características faltando na linguagem. Tá? Então, só para dar um exemplo concreto, veja, eles estão falando de features, certo? Mas para dar um exemplo concreto é o seguinte, alguns de vocês devem lembrar do Palm OS, aliás, do Palm Pilot, né? Esse dispositivo que era uma agenda de bolso, na época que o celular, nem existia celular, ou não era acessível e tal. Né? Ele tinha o sistema operacional Palm OS que era implementado em C orientado a objeto. Veja bem, eu não estou falando C++, é C orientado a objeto. Porque se você considerar que herança é um design pattern, você consegue implementar isso em C. Você implementa através de convenções e disciplina herança em C. É possível fazer isso. O interpretador Python internamente, que é escrito em C, também faz isso. Tá bom?
Então, existe essa relação entre design patterns e features que é muito importante. Tá? Eu gosto muito desse professor, Sridhar Krishnamurti, da Universidade Brown, e ele tem esse artigo a respeito do ensino de linguagem de programação numa era pós-Linneu. E eu adoro o início do abstract, que ele fala: paradigmas de linguagem de programação são um legado moribundo e tedioso de uma era que já se foi. Os designers de linguagens modernas não dão nenhum respeito para os paradigmas. Então, por que os nossos cursos continuam seguindo essa abordagem? Tá? Basicamente, o que ele está falando aqui é o seguinte: pensa que isso aqui são 3 paradigmas, tá? A linguagem B e E se encaixam bem naquele paradigma. A linguagem A e C se encaixam bem nesse outro paradigma. A linguagem F e a linguagem D ficam meio em cima de 2 paradigmas. A linguagem G não encaixa direito em nenhum paradigma, tá? É porque o paradigma, ele é um conceito muito amplo, tá? E é mais interessante você pensar isso que o Krishnamurti propõe em características. Agora vocês vão entender por que eu estou falando tanto de features, tá? Então, o que importa mais é saber que a linguagem B, D, G e F suportam a feature triângulo. E a linguagem C, A, D e E suportam a feature estrela. Tá? Bom, mas isso aqui pode ser mais confuso de entender? Não, mas você pode organizar o seu pensamento. Tá? Pensa nas features, pensa nas linguagens, e aí você vê, olha só, a linguagem D suporta várias features. Tá? A linguagem B não suporta tantas features assim. Tá? Então ela obriga um estilo de programação, e as features faltando você vai ter que implementar talvez como design patterns, né? Um bom exemplo de design pattern que vira feature é o iterador, né? Que é um design pattern, mas tem linguagens que incorporaram isso na própria construção da linguagem, como Python, Java, etc. Tá? Características funcionais é um outro conjunto de características, de features importantes, né? Closures, né? Que são funções que encapsulam uma parte do namespace em torno dela, né, para elas poderem ser utilizadas depois da sua definição. Isso é um pré-requisito para funções de ordem superior, que são funções que recebem funções como parâmetro ou devolvem funções como parâmetro. Isso é muito importante para a programação funcional e é uma feature que praticamente todas as linguagens importantes hoje têm. Java foi uma das últimas a incorporar. Tá? Imutabilidade é um pré-requisito para a programação concorrente tolerante a falhas. Isso daí já não é tão fácil de implementar numa linguagem se não for construída desde o zero. Mas você pode ver que no Radar, por exemplo, nessa edição mais recente, tem um destaque para a linguagem Ymer, aliás, para a biblioteca Ymer, que é uma biblioteca para gerenciamento de estado que introduz estruturas de dados imutáveis na programação JavaScript em client-side. Tá? O Blip também menciona Immutable.js como uma outra biblioteca que faz a mesma coisa. Tá? Arrow é uma biblioteca para Kotlin que complementa a biblioteca padrão de Kotlin com estruturas de dados e abstrações de alto nível funcionais. Tá? Então, muitas vezes dá para implementar algumas dessas features como bibliotecas, mas nem sempre. Um excelente livro para você incorporar o estilo de pensar, especialmente se você conhece a linguagem Java, é o livro Functional Thinking, do nosso colega da TOTOX, Neil Ford, que ele escreveu e publicou logo depois do Java 8. E é um livro que não se limita a Java 8, é um livro que fala sobre pensamento funcional de uma forma ampla, mas tem vários exemplos em Java 8 e outras linguagens. Tá? Outro conjunto de features, né, de características importantes que surgiram são características que suportam a concorrência sem threads ou callbacks. Então, por exemplo, callback é o mecanismo de concorrência básico usado no JavaScript client-side e também no Node, né? Mas, a partir do JavaScript ES6, você pode usar async await, né? Que são a palavra reservada async, que define uma função que funciona como uma corrotina, que pode ser suspensa quando você chama await. Eu considero esse um modelo de programação assíncrono muito superior, que torna muito mais fácil entender o fluxo de execução do código e também muito mais fácil lidar com exceções. Tá?
C Sharp foi uma das primeiras linguagens populares a implementar essas características. Depois Python 3 e mais recentemente JavaScript. Tá? Também existem mecanismos ou features que podem substituir o uso de threads e locks. Tá? Então, por exemplo, CSP, que é Communicating Sequential Processes, é um modelo de programação concorrente que envolve a troca de dados e a sincronização de funções concorrentes através de channels, que são como se fossem filas. E o acesso a esses channels é síncrono. Tá? Go e Clojure são linguagens importantes que implementam esse modelo. O outro modelo é o Actor Model, tá? Que também tem funções autônomas, operando de forma concorrente, e elas se comunicam por mensagens assíncronas. Linguagens como Erlang e Elixir, ou Elixir, foram construídas do zero, usando esse modelo, mas existe, por exemplo, o framework Akka, que permite que você faça esse tipo de programação baseado no modelo Actor, em Scala e Java. Esse livro é muito interessante para entender diferentes modelos de concorrência. Recomendo fortemente se você tem interesse nesse tema. Tá? Então, para terminar, vamos falar sobre as grandes tendências que a gente pode observar. Tá? Então, uma coisa é, características funcionais se tornam essenciais, certo? Por exemplo, eu aprendi a programar em BASIC nos anos 70, e BASIC era uma linguagem de programação que não era estruturada na época, não tinha variáveis locais, só variáveis globais. Hoje em dia é inaceitável uma linguagem que não tem variáveis locais, certo? Da mesma forma, eu acho que está acontecendo que hoje em dia tem determinadas características funcionais, como closures, que qualquer linguagem moderna precisa ter e a maioria delas tem, certo? Como é que você se prepara para lidar com essa tendência? Estude uma linguagem funcional. É mais fácil entender esses mecanismos quando está numa linguagem que incorpora vários elementos de programação funcional. Tá? Uma dica que eu dou é experimente uma linguagem funcional com tipos dinâmicos para facilitar a curva de aprendizagem. Tá? Porque, por exemplo, Haskell é uma linguagem funcional muito interessante, só que ela tem um sistema de tipos complexo para aprender e para lidar. Tá? E não é necessário que você tenha o primeiro contato com programação funcional usando uma linguagem que tem um sistema de tipos muito complicado. Existem linguagens de tipagem dinâmica totalmente funcionais, como Clojure e Elixir, que são bem mais fáceis de aprender e que são muito interessantes porque você consegue rapidamente começar a desenvolver soluções com elas. Tá? Isso aqui é remetendo, né, aquela parte da apresentação, quando eu falei sobre características funcionais, é o que me inspirou a fazer essa conclusão, essa parte da conclusão. Tá? Outro lance é, né, a preponderância do foco em características e não paradigmas. Tá? Então, o lance das features. Né? Como é que você se prepara para essa tendência, para aproveitar melhor as características da linguagem? Eu recomendo que você monitore o roadmap das linguagens que você acha importantes. Tá? No roadmap de uma linguagem de programação aparece, olha, nós estamos pensando, por exemplo, na próxima versão de Go vamos ter generics, né? Coisas assim. Então, quando você monitora esse roadmap, você começa a se preparar, né, a entender essas features novas, e aí eu recomendo que você experimente essas features, divulgue internamente na sua empresa para que as pessoas comecem a usar e adote as características que são relevantes. Tá? Alguns exemplos disso é, por exemplo, concorrência sem threads ou callbacks. Qual é o lance? Por exemplo, eu acho hoje em dia que para novos projetos feitos em JavaScript é melhor usar async await do que callback ou mesmo promises. Tá? Lógico, às vezes isso depende das bibliotecas que você está usando, mas no seu código você pode dar preferência a async await em vez de callbacks ou promises. Tá? Tipos estruturais, processamento lazy são outros exemplos de características que às vezes a linguagem não tem e incorpora depois de um tempo. Tá? Lembra a moça falando aqui? Features, tá? Esse é o foco, tá? Quando eu falei sobre orientação a objetos 2.0 e concorrência sem threads e callbacks, eu estava falando desse assunto, tá? Finalmente, eu quero falar sobre democratização da programação. É um tema do Radar 23, mas eu tenho uma visão um pouco diferente, complementar, na verdade, eu concordo com o que está escrito no Radar, mas a minha visão é o seguinte: existem pessoas diferentes com uma linguagem, com necessidades diferentes.
na hora de adotar linguagens, ferramentas e técnicas, tá? Então, por exemplo, eu sou muito conhecido na comunidade Python, estou muito envolvido com a comunidade Python. Eu não acho legal definir como dogma que todo programa Python, a partir de agora, tem que ter tipos estáticos, tá? Porque para determinados tipos de especialistas em domínio que fazem análises financeiras, todo tipo de ciência de dados e tal, esse tipo de tipagem estática é uma complicação que não gera um benefício para uma pessoa que está trabalhando sozinha num grupo pequeno, tá? No radar eles falam também desse blip a respeito de ferramentas como IFTT e até planilhas eletrônicas como Excel, né? Eu acho que a melhor coisa a fazer não é proibir essas práticas que tornam a programação mais acessível, não é nivelar por cima nem por baixo as regras na sua empresa, e sim deixa acontecer e planeja o caminho de migração. Às vezes você vai ter que reescrever uma planilha que fez sucesso, que resolve um problema interessante num departamento da empresa, descobre-se que ela pode ser útil para todo mundo e até para clientes externos. Não vai dar para botar a planilha de Excel em produção. Mas, em vez de proibir, veja como fazer para colocar em produção. Tá? Quando tipagem gradual tem bem a ver com esse tema, como eu acabei de mencionar. Tá certo? O ponto principal que eu queria ressaltar é um comentário que a minha colega Rosi Teixeira fez quando eu apresentei essa palestra para ela, né? O que permanece é o que faz sentido para o coletivo, gente, certo? Não adianta um pequeno grupo de arquitetos definir as regras para toda a empresa, tá? O coletivo precisa definir as suas regras e isso significa que partes desse coletivo podem ter regras e parâmetros diferentes, tá bom? Então, com essa mensagem, eu encerro. Agradeço muito e obrigado por assistirem a XConf.